Nós o conhecemos como o homem que andava sobre as águas, que acalmava tempestades com uma palavra e que enfrentava demônios sem pestanejar. Em nossa imaginação, construímos um herói de serenidade inabalável, um ser divino para quem o medo era um conceito estranho. Mas a história, quando lida nos detalhes, nos revela uma verdade muito mais desconfortável e profundamente humana. Houve uma noite em um jardim escuro nos arredores de Jerusalém em que esse mesmo homem tremeu. Uma noite em que sua alma foi inundada por uma tristeza tão esmagadora que ele confessou estar triste até a morte. Uma noite em que, por alguns momentos, ele fraquejou. Ele pediu ao Pai que o afastasse de seu destino. Ele pediu que o cálice de sofrimento fosse tirado de suas mãos. Para entender a agonia, precisamos primeiro entender o lugar. Após a última ceia, uma refeição carregada de simbolismo, despedida e a sinistra declaração, "Um de vós me trairá", Jesus não se retira para um palácio ou um templo. Ele vai para um lugar familiar, um jardim no Monte das Oliveiras. O nome do jardim era Getsemane. Em aramaico, Gat-shmanim significa literalmente prensa de azeite. A simbologia é avassaladora. Na prensa, as azeitonas eram esmagadas sob um peso imenso para que delas saísse o azeite puro, usado para luz, alimento e unção. Naquela noite, no jardim chamado prensa, a alma do próprio Jesus seria esmagada sob o peso de seu destino, para que dele pudesse fluir a salvação. O cenário não era acidental, era uma profecia viva do que estava para acontecer. Ele sabia que aquela noite era o ponto de não retorno. A escuridão do jardim não era apenas física, era a escuridão da traição iminente, da negação que viria de seu amigo mais próximo, do abandono de todos e da brutalidade do poder romano que o aguardava. Ele não entrou no Getsemane para uma oração tranquila. Ele entrou na prensa para ser esmagado. Nenhum ser humano quer enfrentar seu momento mais sombrio sozinho. Em sua angústia, Jesus revela essa necessidade fundamental. Ele leva consigo seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, os mesmos que haviam testemunhado sua glória na transfiguração. Ele os posiciona mais perto e faz um dos pedidos mais vulneráveis de toda a sua história. A minha alma está numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Não é uma ordem, é um pedido de companhia, de solidariedade. Ele não pede que lutem, que ajam, apenas que fiquem acordados, que testemunhem sua dor, que compartilhem o peso daquela hora. E então, ele se afasta um pouco mais para orar. Ao voltar, encontra-os dormindo. O Evangelho diz que seus olhos estavam pesados. Ele acorda Pedro. "Então vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora?" Ele volta a orar. A agonia se intensifica. Retorna uma segunda vez e eles dormem de novo. Uma terceira vez, a mesma cena. A história faz questão de enfatizar essa repetição. Por quê? A falha dos discípulos não é apenas um detalhe sobre a fraqueza deles. É um elemento narrativo crucial para aprofundar a solidão de Cristo. Mostra que, por mais que amemos alguém, há abismos de sofrimento que são intransponíveis. Nenhuma empatia humana poderia alcançar a profundidade daquela agonia. Ele estava, por desígnio e por circunstância, absolutamente só. A lição é dura. Há momentos em que a única companhia possível na escuridão é a presença ou o silêncio de Deus. É nessa solidão absoluta que ele profere a oração que revela o dilema no coração do cristianismo. Ele se prostra com o rosto em terra e clama: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice." Pensemos nisso. Esta é a expressão mais pura de sua humanidade. É o instinto de sobrevivência, o desejo de evitar a dor, o grito honesto de uma alma que vê o abismo e recua. Mas o que exatamente era este cálice? Os teólogos debatem há séculos.
Seria o medo da dor física excruciante, da flagelação e da crucificação? Sem dúvida. Seria o peso espiritual de, segundo a doutrina, tomar sobre si os pecados do mundo? Uma separação momentânea do Pai? Talvez. Ou seria o cálice da ira divina, a punição pela desobediência da humanidade, que ele, como substituto, teria que beber até a última gota? Seja qual for a interpretação, era algo tão terrível que fez o Filho de Deus pedir para que o plano fosse alterado. E é aqui que reside o milagre da vontade, pois a oração não termina aí. Ele acrescenta a frase que muda tudo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta não é uma frase de resignação passiva. É uma declaração de guerra contra seu próprio instinto de autopreservação. É a sua natureza divina alinhando sua vontade humana com o propósito maior. É o momento em que o amor pela missão se sobrepõe ao medo da dor. A força verdadeira de Jesus no Getsemane não foi não ter medo, foi sentir o pavor absoluto e ainda assim escolher o caminho do sacrifício. O que acontece quando um ser humano chega a esse ponto de ruptura? O Evangelho de Lucas nos dá um detalhe fascinante. Ele diz: apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava. É crucial notar o que o anjo faz. Ele não tira o cálice da mão de Jesus, ele não oferece uma saída, ele o confortava, ou, em uma tradução mais precisa, ele o fortalecia. A resposta de Deus à agonia de seu filho não foi remover o sofrimento, mas dar a ele a força necessária para suportá-lo. A ajuda divina não é, muitas vezes, a eliminação do problema, mas a capacitação para atravessá-lo. E fortalecido, a agonia de Jesus se torna ainda mais intensa. E é aqui que ocorre o fenômeno mais chocante da narrativa. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Isso não é apenas uma metáfora poética, é a descrição de um fenômeno médico raro, mas real, chamado hematidrose. Sob estresse psicológico extremo, a ansiedade pode ser tão intensa que os pequenos vasos capilares nas glândulas sudoríparas se rompem, fazendo com que a pessoa sue uma mistura de suor e sangue. A inclusão deste detalhe fisiológico aterrorizante no texto serve a um propósito: mostrar que a angústia de Jesus não era apenas espiritual. Era uma batalha física e mental tão violenta que seu corpo começou a se romper por dentro. É a prova final de sua humanidade, sangrando não por espinhos ou pregos, mas pelo puro terror diante do que estava por vir. Após a terceira oração, algo muda. Jesus se levanta e volta aos discípulos. Sua voz não é mais a de um homem em agonia, é a voz de um comandante que aceitou sua missão. Ainda dormem e descansam? Ele diz, com uma ponta de ironia e tristeza. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem o meu traidor. A luta terminou. A hesitação se foi. A angústia deu lugar a uma resolução inabalável. O homem que caiu com o rosto em terra agora se ergue para caminhar em direção à sua própria crucificação. Ele passou pela prensa do Getsemane e o que emergiu foi a pura determinação de cumprir seu propósito até o fim. E é por isso que este momento é tão vital. A história do Getsemane não glorifica um Deus que não sente, mas um homem que sentiu tudo: medo, solidão, desejo de escapar, e ainda assim fez uma escolha. Ela nos dá permissão para nossas próprias noites escuras, para nossos próprios medos e dúvidas. A mensagem não é que a fé elimina a angústia, mas que o propósito pode nos dar a força para atravessá-la. A verdadeira força não é a ausência de fraqueza, é a decisão de agir apesar dela. E ao confrontar o dilema entre a vontade humana e a divina, no silêncio de um jardim escuro, Jesus não nos deixou um exemplo de divindade intocável, mas um mapa para a coragem mais profundamente humana que existe.
Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a levar estas reflexões mais longe. Assine o canal, deixe o seu like e ative as notificações. Compartilhe. A sua participação é fundamental, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.